Estamos começando mais uma aula do nosso curso de Grails. E nesta aula, nós vamos aprender a fazer herança nas classes de domínio de um projeto em Grails. No nosso projeto Restaurante Estou com Fome, nós temos uma herança entre produto, que é uma superclasse, e nós temos alguns tipos de produtos. Nós temos bebidas, temos pratos e temos sobremesas. A herança é um tipo de relacionamento entre objetos e ele ocorre quando nós temos uma relação do tipo é1. Então, bebida é um tipo de produto, prato é um tipo de produto e sobremesa também. Quando nós temos uma relação do tipo tem um, por exemplo, produto não é um estoque, ele tem um estoque. Então, nós temos uma associação entre produto e estoque, como vimos nas aulas anteriores. Para você fazer uma herança em Grails, basta que você utilize a palavra reservada para isso. Então, a palavra reservada para isso é extends. Então, aqui eu estou dizendo que a classe sobremesa ela estende a classe produto. Nesse sentido, o que significa estender? Significa que todos os atributos e métodos de produto também existirão, poderão ser usados pela classe sobremesa. Assim, nós reutilizamos tudo que está dentro de produto. Então, sobremesa vai ganhar também as propriedades nome, preço, estoque, a lista de clientes, a lista de itens pedidos. Ok? A mesma coisa eu vou fazer com prato, extends, produto, e também na bebida, extends, bebida. Eu vou aproveitar aqui, que tem esse, meu Deus, parece que bebeu, né? Mas não, extends produto. Aí, agora sim, sucesso. Eu vou fazer um parênteses aqui. Numa das aulas, da aula de constraints, na aula 8, eu coloquei que aqui, por exemplo, o mínimo como zero, né, uma constante de mínimo, mas quando nós temos tipo double, isso aqui não vai dar certo, não. Nós precisamos fazer algo como isso aqui, ó, new double. Então, eu vou fazer isso nas classes, aproveitando para corrigir isso, ok? Então, deixa eu ver se bebida tem, tá aqui. Cliente não tem nenhum double com constraint, aqui é inteiro, inteiro, então beleza. Item pedido tem o valor venda que eu vou colocar aqui como new double. Pedido tem o valor total, está aqui new double. Prato não. Produto tem o preço, vou colocar aqui new double. E a sobremesa é inteira, então beleza. Maravilha. Só para fazer uma correção, ok? Então, o que nós queremos verificar é como que nós vamos ter essa herança aqui. Então, vou mostrar o banco de dados, o que vai ser gerado no banco de dados. Vou mandar rodar o projeto, o restaurante Estou com Fome. Enquanto isso, vou abrir aqui o meu bando de dados. Então, tá lá, né, cara, pegar o MySQL, vamos nos conectar ao MySQL. Senha poderosa aqui, ó, maravilha. Vou acessar o banco restaurante. Show tables para mostrar todas as tabelas ainda não foram criadas. O que nós queremos saber aqui? Vou mostrar duas formas de você ter herança aqui no seu projeto Grails. E nós queremos verificar no banco de dados o impacto dessas formas, que são as estratégias de herança. E quem é responsável por mapear em Grails as classes de domínio para o banco de dados é o tal do GORM. Você fala assim, GORM? É quem? Então, vou pegar aqui, ó, GORM. O GORM é o mapeamento objeto relacional do Grails, do G do Grails aqui, ok? Então, é ele que é o responsável por fazer esse mapeamento, tanto para buscar algo no banco de dados, como para jogar algo no banco de dados, salvar algo no banco de dados. Então, ele é responsável por mapear as classes, ok? Interessante, muito bom. Tá aqui um resultado muito interessante, também resultados relacionados. GORM da Dinamarca. Hey, meu Deus, o que será que é isso? Beleza, então esse é o GORM. Vamos ver aqui, o projeto rodou, sucesso. Vou acessar aqui o bando de dados, está lá, Show Tables. Olha que interessante, cadê a tabela de bebida? Cadê a tabela de prato e cadê a tabela de sobremesa? Vou mandar um desk aqui na tabela produto. Ó. Olha o que acontece. Quando nós fazemos uma herança, por padrão,
O Grails vai utilizar uma estratégia que se chama uma tabela por hierarquia. São duas estratégias que nós temos no GORM, tabela por hierarquia ou tabela por subclasse. Quando nós temos a estratégia tabela por hierarquia, que é a padrão, ele vai usar uma única tabela para toda a hierarquia de classes. O que significa hierarquia de classes? Quando eu tenho o produto como superclasse e essas três como subclasse, eu tenho uma hierarquia. Essa hierarquia pode ser gigante, eu posso ter vários níveis de subclasses, ok? Beleza, então quando nós temos tabela por hierarquia, nós temos uma única tabela. Então está aqui o ID, que é do produto, a versão, que é aquele atributo padrão que o Grails coloca, o ID do estoque, é uma informação do produto, nome, preço. Até aqui nós temos informações do produto. Aí você fala, o que é esse class aqui? Esse class é um atributo criado pelo GORM para identificar qual é a classe daquele objeto que foi salvo no banco de dados que se transformou num registro do banco de dados. Então, essa classe aqui ela vai ser preenchida com bebida, com prato, com sobremesa ou com produto. Depende do objeto que nós mandarmos salvar no banco de dados e nós vamos fazer isso também durante o nosso projeto. Líquido é uma propriedade que não é de produto, é de bebida, unidade também, calorias e quantidade. Observe que esses campos que não são da classe produto, eles são nulos, ó, eles podem ser nulos. E por que eles podem ser nulos? Porque quando eu criar uma bebida, ele vai preencher os dados até o produto aqui, vai preencher a classe bebida e vai escrever o líquido e a unidade. Mas calorias e quantidade de pessoas vão ficar nulos, porque bebida não tem nem calorias nem quantidade de pessoas, está vendo? Não tem um atributo. Então, aqui nós temos uma estratégia, que é uma tabela por hierarquia. Ok? Agora eu vou mostrar algumas coisas. Nós podemos mudar esse class aqui. O que significa o class? O class ele vai armazenar, por exemplo, o nome do projeto, que é restaurante estou com fome, ponto bebida. E ele vai armazenar ali, então, o nome da classe. Ok? Você fala assim, eu não quero armazenar o nome da classe, eu quero armazenar um valor menor, um valor mais simples. Ou eu também não quero que esse campo se chame class. Ok, então vamos aprender a fazer isso. Tá tudo bem? Vou mandar parar aqui o projeto. Beleza, parou o projeto, vou aqui na classe produto. E nós temos aqui, ó, dentro de produto, o mapping, onde nós podemos fazer o mapeamento, como já vimos também em outras aulas. Vou acrescentar aqui uma informação neste mapping. Uma coisa é o seguinte, quando nós temos uma herança, uma hierarquia de classes, nós podemos definir o atributo discriminador, aquele que vai diferenciar um objeto da classe produto de um objeto da bebida, prato, da sobremesa, que é aquele atributo class lá, aquele campo class que foi criado na tabela. Então, o discriminator, nós podemos definir o nome dele, por exemplo, eu quero que se chame tipo, e eu quero que quando um objeto da classe produto for salvo no banco de dados, eu quero que o valor armazenado nesse campo que vai ser criado lá, chamado tipo, eu quero que o valor seja geral, tipo produto geral. Eu posso fazer a mesma coisa para as outras classes, para as subclasses. Só que aí, nas subclasses, eu vou criar um mapping aqui, por exemplo, na bebida, ó. E eu vou colocar o discriminator informando o valor que eu quero armazenar. Eu quero armazenar, por exemplo, bebida. Então, quando eu salvar um objeto bebida no banco de dados, que vai se transformar num registro, no campo tipo, ele vai salvar o valor bebida. Eu vou fazer a mesma coisa com as outras classes. Ó. Em prato, vou armazenar prato. E em sobremesa, eu vou armazenar sobremesa. Sucesso! Desse jeito, os nossos valores que serão armazenados vão ser esses valores que foram informados aqui. Vou rodar o projeto para nós verificarmos o que acontece no banco de dados, se a estrutura muda ou não. Tem que mudar aquele class para o nosso atributo tipo, como eu defini agora, ok? Beleza. Depois de testarmos isso, nós vamos usar a outra estratégia, que é criar uma tabela por subclasse. Então, tendo esta outra estratégia, nós vamos ter mais tabelas no banco de dados, porém, os registros estarão separados, sem aqueles campos
nulos, ok? Beleza, vou abrir aqui o MySQL de novo. Opa, show tables, tabelas foram apagadas, porque eu estou usando o create-drop, né? Beleza. Criou aqui. Olha que interessante. Vou dar um desk na tabela produto. E olha lá, aquele atributo class agora ele se chama tipo, ou seja, o nosso campo que discrimina, que diferencia os objetos das diferentes classes, o nosso campo na tabela produto agora se chama tipo. Ok? Beleza. Era isso que eu queria mostrar até aqui. Então, vou pausar aqui a aplicação. E agora eu vou usar a outra estratégia, a estratégia de criar uma tabela por classe. Então, como é que faz isso? Você vai lá na superclasse, lá no mapping dela, e você coloca tabela por hierarquia false. Então, você está dizendo que não será criada uma tabela por hierarquia, ou seja, vai ser usada a outra estratégia, que é uma tabela por subclasse. Quer ver? Vamos rodar aqui, de novo, a nossa aplicação. E, com isso, nós teremos tabelas diferentes para cada subclasse da nossa classe produto. Qual a desvantagem dessa estratégia de tabela por subclasse? Uma vez que nós tenhamos várias tabelas, essas tabelas estarão ligadas à tabela referente à classe mãe, nesse caso, produto, através de chave estrangeira. Ou seja, quando o GORM for selecionar os dados, por exemplo, todos os produtos cadastrados, ele vai ter que acessar diferentes tabelas, ou seja, ele vai fazer um join atrás de join, um join com essas tabelas. Então, eu sugiro que você utilize a estratégia de uma tabela por hierarquia, que foi essa primeira que nós criamos, que é a estratégia padrão do Grails, ok? Está rodando o projeto, eu vou dar um show tables aqui. Olha que interessante, agora nós temos uma tabela bebida, uma tabela prato, uma tabela sobremesa e a tabela produto. Vou dar um desk no produto. Observe que dentro de produto nós temos o ID, a versão, o ID, estoque, o nome e o preço. Não temos mais aquele atributo tipo. Por que não temos? Porque agora temos tabelas referentes a esses tipos, ok? Vou dar um desk na bebida. Tem lá o ID, o líquido e a unidade. Agora, o que eu quero é que você preste atenção. A mesma coisa acontece com o prato, que tem só o atributo quantidade de pessoas, e com a sobremesa, que tem só calorias, também o ID. Esse ID que está na sobremesa, que está no prato e que está na bebida, esse ID faz referência ao ID do produto. Então, quando um produto, uma bebida for cadastrada, vai ser gerado um registro na tabela produto, por exemplo, ID 1, vai preencher os campos e o mesmo ID 1 vai ser gerado na bebida. Quando eu cadastrar um prato, por exemplo, ID 2 no produto, vai preencher aqui, vai colocar ID 2, e o ID 2 vai ser usado para eu criar um prato, preenchendo a quantidade de pessoas. Então, eu vou ter um registro sempre na tabela produto e um registro em uma das tabelas referentes às subclasses. Dessa forma, para selecionar os dados, nós precisamos de join. E join, quando nós temos muitos dados, isso pode trazer aí um probleminha, ok? De performance. Então, mas também é possível solucionar com otimização de consulta e tudo mais. Então, a minha sugestão é, utilize tabela por hierarquia. Pode ser mais simples de você trabalhar, ok? Mas nada impede você de utilizar a outra estratégia, que é uma tabela por subclasse, ok? Na próxima aula, agora que temos aí o mapeamento das nossas classes de domínio, do nosso projeto Restaurante Estou com Fome, agora nós podemos partir para a próxima aula, onde nós começaremos aí a criar nossa aplicação efetivamente do ponto de vista da interface com o usuário, ok? Então, eu vou tirar aqui, para a gente continuar o nosso projeto na próxima aula, tirei tabela por hierarquia false, vou deixar tabela por hierarquia true, e aí nós teremos essa estratégia, ok? Até a próxima aula.